Ok. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, eu vou falar aqui um assunto talvez importante, mas ultimamente, eu sempre usei um termo chamado quinta coluna. Vocês já viram falar? Quinta coluna, só que a minha geração usava muito quinta coluna. Principalmente quando a gente estava na luta contra a ditadura. Então, o cara infiltrado era o quinta coluna, né? Aí eu queria explicar melhor essa origem, por que tem esse quinta coluna. E aí eu achei um artigo tão interessante do Rui Castro, hoje, na Folha. Esse Rui Castro é membro da Academia Brasileira de Letras, né? É um escritor consagrado, ele escreveu vários livros, eu li alguns livros dele, o que eu mais gostei foi Chega de Saudade, é sobre a história da Bossa Nova. E tem outro muito atual, que chama Trincheiras Tropicais, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, as consequências delas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas eu vou ler o artigo dele, que eu achei muito interessante, e vai explicar direitinho o que é quinta coluna, que hoje em dia está muito em moda essa quinta coluna, determinado, principalmente de pessoas que são muito ligadas ao ex-presidente que está sendo julgado hoje. Diz assim, ó, na Segunda Guerra Mundial, veja que interessante, vivíamos sob a ameaça dos quinta colunas. Eram os brasileiros que torciam e trabalhavam clandestinamente para a Alemanha nazista, com quem estávamos em guerra. Era a extrema-direita brasileira apoiando a Alemanha nazista. Suas atividades incluíam propaganda, espionagem, sabotagem, tudo que prejudicasse os Estados Unidos e a Inglaterra, seus inimigos de quem o Brasil é aliado. A principal tarefa era fornecer informações sobre partida de navios nacionais para aqueles países, contendo alimentos e matéria-prima essenciais para a guerra. Essas informações, dia e hora da partida, trajeto, destino, carga a bordo, se viajavam com escolta ou não, eram passadas aos espiões alemães sediados no Rio de Janeiro, que as enviavam por poderosos radiotransmissores para Hamburgo. De Hamburgo voltavam para seus submarinos, que operavam no Atlântico Sul. Estes submarinos emboscavam os navios, torpedeavam-nos e os mandavam para o fundo com a carga e com quem estivesse dentro. O Brasil teve 34 navios afundados pela Alemanha em 1942 e 43. Não eram navios de guerras, eram navios mercantes, indefesos, desarmados, que além de carga, conduziam passageiros, pessoas inocentes. Mais de 1.000 brasileiros morreram nesses afundamentos. Às vezes, sabendo que se havia algum sobrevivente no mar, agarrado aos destroços, os submarinos vinham à tona e metralhavam os sobreviventes. Outra função dos quinta colunas, inclusive o Brasil tinha muito aqueles de extrema direita, né, que eram os, como é que chamava? Esqueci o nome agora. Outra função dos quinta colunas era minar mentiras. Então, o trabalho dos quinta colunas era inventar mentira, fake news, que abalasse o moral do povo, como a de nossos soldados na Itália. Então, eles disseminavam notícias aqui no Brasil que os soldados brasileiros na Itália estavam vivendo com a tripa fora, enquanto aqui suas famílias sofriam com os racionamentos. O que os Estados Unidos, agora vamos aqui voltando para a realidade aqui, o que os Estados Unidos estão praticando hoje com o Brasil é uma guerra, por enquanto sem armas, mas com pesada balística econômica, provocando abalos na produção, fechamento de facas e, eventualmente, demissões, desemprego e talvez até a fome. Os bolsonaristas não estão nem aí, né? São os tais quinta coluna. Enrolados na bandeira americana, são os modernos quinta colunas. Equivale a que, em 1942, se saísse enrolado numa bandeira nazista, o que nem os nossos nazistas se atreviam a fazer, naquele tempo os quinta coluna disfarçavam. Eles não punham a bandeira nazista porque era perigoso. Hoje em dia não, eles se enrolam na bandeira dos Estados Unidos, até de Israel, que está promovendo um genocídio na faixa de Gaza, e não acontece nada, ainda diz que tem ditadura. Então, muito bem, para terminar, quinta coluna é alcunha, o nome certo é traidor. Então, achei muito interessante esse artigo, que tem tudo a ver
com momentos que a gente vive hoje. Ou a gente defende a nossa pátria, o nosso país, ou nós estamos ferrados, nós estamos desgraçados. O país precisa de soberania, o Brasil precisa da sua autodeterminação. O Brasil sempre foi um país que cresceu durante muitos anos, muito mais do que os principais países do mundo. Durante 55 anos, o Brasil foi o que mais cresceu no mundo. É como se fosse a China há anos atrás. Hoje se torna um país dependente, abafado, sufocado, infelizmente, inclusive pelos próprios brasileiros, pelos mal políticos brasileiros que fazem o que fazem. Então, muito obrigado. E quinta coluna, então, para com quem eu conversei muitas vezes, entenderam? São traidores. Muito obrigado.